Fala pessoal, tudo bem? Imagina a seguinte cena você. Você acorda no meio da noite e tem uma mulher aos seus pés. Pois é, foi exatamente o que aconteceu nesse capítulo, capítulo de Ruth 3, onde Ruth segue o conselho fraterno amoroso da sua sogra e vai em busca de um homem que possa assumi-la, né? Que possa mudar o seu destino. E vamos ver o que a gente tem para refletir, o que a gente tem para conversar, qual foi a reação desse homem, como é que isso aconteceu nesse capítulo aqui de Ruth 3 que nós vamos refletir hoje. Beleza? Bom, nesse capítulo, como eu disse, o capítulo de Ruth 3, esse capítulo é o penúltimo capítulo dessa série, tá? Essa série é bem curtinha. O que está acontecendo aqui? Noemi está conversando com Ruth e dizendo para ela o seguinte: minha filha, nós já observamos, já percebemos que Boaz reparou você, é um homem de bem, é um homem íntegro, e ele pode realmente mudar o seu destino. Na verdade, Noemi está pensando muito, né, exclusivamente em Ruth, em fazer com que ela tenha realmente uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de esperança, né? Já que depois que ela perdeu o seu marido. E o que acontece? Ela aconselha que Ruth vá até o encontro de Boaz, né? No momento onde está havendo a separação do trigo ali da cevada, uma espécie de separação de triagem, de limpeza desse trigo e cevada, e Boaz ele costuma supervisionar essa atividade. Então ela recomenda que ela vá, observe onde ele vai se deitar para descansar, para dormir, né? E deite-se aos pés dele. Ela faz isso e aí no meio da noite Boaz acorda com frio, né? Porque ela descobre os pés dele justamente para provocar isso, para ele sentir frio durante a madrugada e acordar e despertar. E quando ele despertasse, ela diria o seguinte, foi o que ela disse para ele. Ele pergunta, né? O que você está fazendo aqui? Quem é você que você está fazendo aqui? Ela diz que é Ruth, né? E ela diz que é a sua serva e que ele exerça a prerrogativa que ele tem de poder casar com ela, de poder tê-la realmente como sua esposa, como sua companheira. E aí Boaz tem uma atitude muito íntegra, muito séria, muito correta, né? Ele diz para ela o seguinte: olha, fiquei muito feliz, fiquei contente, acredito que Ruth fosse uma mulher bonita, uma mulher jovem, bela, né? Ele diz, fica muito contente porque você não procurou alguém mais jovem, alguém mais rico do que eu, e eu já percebi que você realmente é uma pessoa de bem. Só que é o seguinte, tem uma pessoa à frente, que tem a prerrogativa à minha frente, que pode exercer o direito de tomá-la como esposa. Então eu vou primeiro falar com essa pessoa. Se essa pessoa não quiser exercer o direito, né, se ela abrir mão de exercer o direito, aí sim eu vou tomá-la como minha esposa. Beleza, ela volta até Noemi, comunica a Noemi o que aconteceu, e Noemi pede agora o seguinte, diz agora o seguinte: agora nós já fizemos a nossa parte, agora é deixar na mão de Deus, para que Deus decida o que for melhor. Acredito que a gente tenha boas notícias aí pela frente, né, para Ruth e também para Noemi, né? E vai ter um desfecho muito interessante nesse último capítulo, né? Como eu digo, foi um capítulo bem curtinho, mas um capítulo muito determinante, muito marcante para toda a história da Bíblia, tá? Acompanha comigo aí, continua comigo, que você vai ver que esse capítulo ele vai ter um final muito bacana. O que acontece nesse capítulo aqui, pessoal? 3 atitudes que eu achei bem interessantes e quero refletir com vocês. A primeira atitude é o conselho, né? É o conselho, a recomendação carinhosa que Noemi faz a Ruth. Né? Do fundo do coração, ela faz uma recomendação para que ela tenha um futuro diferente daquele presente que ela teve, que ela estava vivendo, né? Ali sem marido, numa situação de incerteza, e ela também não podendo fazer nada para ajudá-la, né? Enfim. E Ruth, ela recebe isso com muita inteligência e sabedoria, né? Ela poderia muito bem falar: eu não vou fazer isso, não vamos juntar com ninguém. Não, ela recebe, ela confia no conselho que aquela pessoa dá, né? Quantas vezes nós recebemos conselho das pessoas, né? Eu já recebi, você também certamente já recebeu, e a gente despreza o conselho. A gente simplesmente fala:
Que nada, não é isso não, nem a coisa entra por um ouvido e sai pelo outro. É muito interessante a maneira que Ruth recebe esse conselho, né? De maneira muito sábia. A outra situação é a integridade, né? A maneira séria, correta como Boaz recebe essa atitude de Ruth, né? Ele poderia se aproveitar dela, ele poderia falar, não, beleza, então, quero sim, você é muito bonita, você é jovem, bela, vou querer e pronto. Não, ele respeita, né? Ele se dá o respeito para ser respeitado, pelo menos é o recado que eu recebo nessa atitude dele, sabe? Ele entende que existe uma lei, uma regra, e ele não quer descumprir essa regra. Apesar, né, ele gostou da proposta, ele ficou feliz com a proposta, ele ficou seduzido com a proposta, mas ele quer fazer da maneira correta, né? É aquilo que a gente já conversou aqui. Quando você começa uma coisa da maneira correta, a tendência é que ela termine de forma correta. Quando você começa de forma errada, existe uma tendência grande que aquilo também se torne uma coisa errada. Ou seja, ele quer que aquilo seja uma bênção. Ele não quer começar uma mentira, né, para que depois aquilo se torne uma maldição. Achei bem interessante, bem legal essa atitude, bem inspiradora essa atitude de Boaz. E a última atitude é a atitude de Noemi e Ruth, né, quando elas percebem, quando elas constatam que elas já fizeram o que elas tinham que fazer e agora é Deus que tem que fazer o que ele achar que é necessário, o que ele achar que é correto e adequado. E quantas vezes a gente também não tem esse dilema, né? A gente quer decidir, a gente quer fazer tudo da nossa forma, né? Geralmente quando a gente não para a pensar, né? Geralmente na ansiedade, naquela coisa ali, não, vou fazer assim, vou fazer assado, você nem para conversar com Deus. Às vezes você comunica a Deus, né? Às vezes nós comunicamos a Deus, vou fazer assim, vou comprar ali, vou fazer. Você nem para falar assim, poxa Deus, o que eu faço? Será que esse caminho aqui é o correto? Será que aqui aceito? Eu, no meu caso, né, lá no Uber, muitas vezes acontece comigo na rua dirigindo. Pô, aceito essa corrida aqui? Não aceito? Vou para esse local? O que você acha? É uma boa? É o relacionamento que Deus quer conosco, né, pessoal? Deus quer fazer parte da nossa vida. Não é só de manhã na hora da oração, ou na hora do almoço, na oração do almoço, ou antes de dormir, não. Ele quer fazer parte de todos os momentos, todos os status da nossa vida. Então eu, pelo menos, vivo assim, né? Hoje eu vivo assim. Tudo que eu faço, tudo que eu vou decidir, eu procuro sim o auxílio de Deus, eu procuro sim pedir ajuda, pedir que Ele me dê orientação, que Ele me dê caminho, que Ele me dê paz à atitude que eu decidi fazer. Eu peço sim. Aí me sinto muito bem com isso. Aconselho que você também o faça. Se você nunca o fez, experimente fazer. Experimente perguntar, conversar com Deus constantemente sobre o que você quer fazer na sua vida. Pode ter certeza que você vai experimentar uma situação muito diferente daquilo que você já teve na vida. É muito bom quando você recebe a orientação de Deus com paz, né? Com o coração aberto, com a sua mente aberta, para que você possa agir. Problemas certamente nós teremos, continuaremos a ter. Ruth vai ter problema, Noemi vai ter outros problemas, isso faz parte. Mas você vê que Noemi é uma mulher que teme a Deus, que temia a Deus, ela passa por um problema absurdo, mas ela não se desespera. Ela age com tranquilidade. Claro que ela ficou triste, claro que ela ficou arrasada, claro que ela ficou... Né, você perde o marido e os 2 filhos de uma vez, né, em sequência. Claro que você fica perdido. Aí fica você e mais 2 mulheres, 2 meninas, né? E como é que eu vou fazer com essas meninas aqui? Que mal ou bem se torna a responsabilidade dela, né? Então, assim, mas você vê que ela não se desespera. Ela dá conselhos, olha, meninas, voltem para a sua parentela, porque eu acredito que seja o mais seguro para a gente sair dessa vulnerabilidade que a gente está aqui numa terra estrangeira. E aí uma delas aceita, a outra não, vou ficar com você, eu quero ficar com você, eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. E aí vai com ela, essa menina, ela aconselha que a menina, né, depois que a menina tem uma atitude, que aí Ruth teve a atitude de ir trabalhar, né, para poder fornecer alimento para ela e para Noemi. Depois Noemi recebe a notícia de que existe alguém que pode ajudá-las, e aí ela vai dar o conselho, enfim. Mas tudo recebendo
o conselho, pedindo conselho a Deus, pedindo aconselhamento, pedindo orientação a Deus. Então eu entendo, pessoal, que essa é a maneira que nós devemos viver. Pedindo aconselhamento a Deus, pedindo orientação a Deus, pedindo caminho a Deus, e não a outros que não fazem relevância. Muitas vezes a gente se deixa, né, levar, a gente, por conveniência, por a nossa autossuficiência, ou a outros mentores que não fazem sentido, quando o maior mentor é Deus, e a gente só chega a Ele através de Jesus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então é isso que precisamos fazer. O capítulo de hoje foi esse, é um capítulo curto. Eu acredito que amanhã nós vamos ter um desfecho glorioso, um desfecho honrado, abençoado por Deus. E eu estou feliz e ansioso mesmo para amanhã refletir esse capítulo com você aqui de novo. Se você gostou, se você gosta desse tipo de reflexão, eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você tenha acesso aos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.